Olá pessoal, boa tarde. Vamos hoje iniciar uma segunda de primeira, falando de qualidade e proteção para o seu lar, para seu estofado. Eu estou hoje aqui para tomar um chá comigo e compartilhar do seu conhecimento a Juliana Ribeiro e a Suzana Ribeiro, irmãs da empresa que administram a Premier. A Suzana é diretora-geral e a Juliana é diretora comercial. Que bom receber hoje vocês, minhas queridas, é um prazer falar dessa empresa que já está no formato geral há 35 anos e nós vamos estar aqui contando um pouco da trajetória da Premier Balneário Camboriú e a nossa região. Obrigada, Suzana, por ter aceitado o convite do Chá das 5 e ter trazido junto a sua irmã Juliana. A gente que agradece, a gente também acompanha, vê que é um sucesso e a gente ficou muito feliz nesse convite. Obrigada por estar aqui. Produção, deixa o Instagram para vocês estarem seguindo, acompanhando também a Suzana e a Juliana, fazer aquelas perguntas pontuais, chamar para visitar o seu lar, também fazer uma visita técnica, olhar o ambiente, para elas deixarem também o seu lar muito mais higienizado. Vamos começar então comentando a trajetória da Premier aqui da nossa região. A Juliana fica aqui, a Suzana mais em Curitiba, né? Isso. Gostaria que contasse um pouquinho para nós aqui do Chá das 5. Então, assim, a nossa empresa ela tem 35 anos no mercado e em Curitiba. Perfeito. E a gente via sempre a necessidade de balneário, sempre a gente tinha demanda para fazer para cá. E há 5 anos atrás a gente surgiu a oportunidade. E eu e a Juliana, a gente abriu Itapema, Balneário e Itajaí. Nós temos a sede própria em Balneário Camboriú, sim, na rua 2950, então é a nossa sede. E pela nossa sede a gente atende essas 3 regiões, né? Inclusive, né, Juliana, ótima localização muito aqui em Balneário Camboriú, né? 2950 que você comentou, sim, perto aqui da... Vamos fazer um marketing também para portos, né? Cafeteria, bem próximo também para você estar lá conhecendo. Toma um cafezinho na Portos, passa na Premier, já faz um orçamento e a gente já vai na casa, já faz um levantamento de tudo que precisar higienizar e blindar. Isso que eu queria que você comentasse para os telespectadores que estão assistindo, né, Juliana? Como é que faz para marcar e fazer o agendamento de visita para vocês também fazerem um orçamento e diagnosticar o que precisa ser feito? Então, assim, a gente trabalha com uma forma diferente, né? É uma consultoria. Então, bacana, a gente pode atender o cliente da forma que ficar mais fácil. Pelo WhatsApp, residencialmente. Então, a gente vai até o cliente, a gente faz o levantamento dessas peças. Porque o que acontece? Indo até o cliente, a gente consegue identificar a necessidade. Que peça que precisa higienizar, fazer a blindagem, porque é de extrema importância fazer todo esse cuidado, né? E a gente consegue ali avaliar e passar toda essa a necessidade do cliente, exatamente, né? Porque cada um necessita, digamos assim, o cliente ele tem uma ideia, mas a gente como profissional, a gente vai saber o que direcionar pode estar fazendo para estar melhorando. Muitas vezes ele pensa assim, eu acabei de comprar um sofá novo, eu quero impermeabilizar, mas ele tem um outro que pode lavar, deixar ele higienizado e deixar ele com a aparência de novo. Então a gente vai estar fazendo um atendimento personalizado para que esse cliente tenha todo o cuidado da Premier. Maravilha. Enquanto que a produção, vou pedir também para estar jogando o videozinho que elas mandaram para vocês de casa também visualizarem um pouquinho mais esses serviços que oferece a Premier. Vocês também vão comentando, né, além do que a gente já está visualizando, o que vocês oferecem. É isso mesmo. A parte da impermeabilização é a blindagem. Nós somos a empresa... Somos a única empresa com 2 anos de garantia e 4 anos de durabilidade. Então a impermeabilização, a blindagem, ela não altera as características do tecido. Ele vai continuar com o mesmo toque, a mesma maciez, ele vai continuar sempre da mesma forma, só que ele vai estar aumentando a durabilidade, evitando manchas, tanto na base de água quanto a base de gordura. Então a impermeabilização ela não evita que a água penetre, mas ela vai estar fazendo uma proteção para que ele não deixe manchar. Digamos assim. Basicamente, porque o tecido eles são tramas, então ele vai envolver a trama. Com isso, até questão de ácaro, bactéria, ele não se prolifera, porque ele vai parar e nas manutenções, que é o aspirador, que é uma coisa muito simples, ele vai conseguir ir eliminando. Então ele vai aumentar muito a durabilidade, sem contar a questão da saúde também, né? Fantástico. Então quem tem alergia, essas coisas, ele vai facilitar muito a questão da saúde. Isso é importante a gente ressaltar para os nossos
telespectadores, parceiros, colegas, para quem está assistindo, essa importância máxima da higienização, da blindagem, porque a umidade que a gente tem aqui na nossa região é demasiada de outras regiões. Vamos falar daqui, né, onde a Premier atende mais. E esses danos para a nossa saúde também são inúmeros. Então, além da gente estar fazendo uma segurança para manter o nosso sofá, nosso tapete por muito mais tempo limpo e higienizado, também estamos evitando males para a nossa saúde, né? Sim, até porque tem muitas doenças respiratórias, exatamente, né? Então, não só a questão da impermeabilização só, mas a higienização é ideal fazer a cada 6 meses. Porque são, muitas vezes assim, você olha o teu sofá e ele está limpinho. Mas, aparentemente. Exatamente, mas a quantidade de ácaro, a quantidade de bactéria, até a pele, a gente vai soltando. E isso vai gerando, vamos dizer assim, alimento para essas bactérias. Então, você fazendo essa limpeza periódica a cada 6 meses, você vai estar aumentando muito mais a durabilidade do tecido, a vida útil e também a questão da tua saúde. Então, a cada 6 meses, vocês indicam fazer essa blindagem? Na verdade, assim, a cada 6 meses a higienização, caso você não faça a blindagem. Tá. Se você faz a blindagem, dentro do período de garantia, ele vai estar agindo 100%. Perfeito. E outra coisa, em caso de um acidente, derrubou lá uma gordura, faz o procedimento de garantia, que a gente vai explicar bem certinho para o cliente. Tá. Mas ele ainda tem uma segurança da nossa empresa. Então, a nossa empresa vai até a casa do cliente, ele vai fazer essa manutenção sem custo dentro do período de garantia. Tá. Então, não tem a necessidade de estar fazendo essas higienizações periódicas, porque o produto vai estar ativo. Mas a partir do momento que não tem a impermeabilização, vai ter que estar fazendo essa limpeza periódica. Maravilha. A produção já está deixando aí o vídeo para vocês também estarem visualizando. Vocês vão com uma equipe técnica, né, no local, no endereço, fazem os tapetes também, cortinas também fazem? Fazemos. Na verdade, a impermeabilização é feita em estofados, tapetes, cortinas, né, cadeiras. Tecido, na verdade. Né? Exatamente, até carpê. A gente faz também, justamente pela questão das bactérias. Então, a impermeabilização ela vai estar aumentando a durabilidade e facilitando a limpeza. Porque tudo que cai do sofá vai direto para o tapete, né? Então, é super importante fazer os tapetes também. Cortina a gente não lava, mas a gente faz toda a parte de higienização de estofados e tapetes. Até porque tem muitos tecidos pesados também de cortina, que não é indicado também estar lavando, dependendo do tecido e a lavagem, né? E sem contar que tecido pode encolher também, né? Exatamente. Então, por isso. A impermeabilização ela vai evitar que você tenha que estar lavando. E sem contar também colchões, que é muito importante, né? Importante, eu acho que é um crucial, que é o primeiro que você deve fazer na sua casa. Exatamente. Né? É o colchão, você vai começando pelo colchão e depois vai indo degradativamente também nos outros ambientes da sua casa para deixá-la completamente higienizada. Inclusive, né, Juliana, vocês atendem residência e a parte comercial também, né? Também. Fala um pouquinho sobre os parceiros que vocês têm dessa parte comercial, aqui de Balneário e a região também que se atende. O nosso cliente, hoje, seria os lojistas, arquitetos, estofadores. Então, a gente tem essa demanda desses clientes finais, mas também a gente atende a parte comercial, com escritórios, atendemos bastante condomínios. Então, a gente faz parte das áreas sociais ali de condomínios, dando todo esse suporte, essa assistência. Então, todo cliente é nosso potencial cliente. Então, todo mundo tem um sofá, todo mundo tem um colchão que precisa. Então, a gente consegue estar fazendo esse atendimento para todos esses departamentos. De grande ou pequena escala, exatamente, né? Isso que é muito importante. Você estava comentando dos 35 anos, eu acho interessante essa história. Se você quiser compartilhar com os nossos telespectadores que já tenha 35 anos, mas você está há 16 anos, né? Conta um pouquinho da trajetória para as pessoas também se inspirar nessa veia do empreendedorismo. Sim. Então, eu estou na Premier há 16 anos, né? Mas a empresa tem 35 anos. Ela foi fundada pelo Gilson, que é o meu marido. Ele montou a empresa, fundou a empresa e ele foi vendo a demanda, né? Sempre em outras regiões. E ele comentou em começar a parte de franquia. Foi aí que a gente foi pegando, a gente pegou aqui os ganchos, né? Exatamente, mas hoje nós temos empresas também em Florianópolis, Londrina, Roraima, São Paulo, Joinville, isso. E tem Cascavel. Cascavel também. Tem várias regiões e várias ainda em negociações. Então a Premier, a expansão dela não é só a nível nacional, mas internacional. Tá vendo, gente? Não pode complementar, eu só queria estar falando
como é importante a gente estar ressaltando a Veia Empreendedora para vocês que estão iniciando, porque sempre é uma oportunidade, desde que a gente estude bem sobre empreendedorismo e faça essas teias, né, de franquias e de produtividade para poder ramificar mais o nosso nome. Complementa, Juliana. Não, eu brinco até que eu fico muito nervosa assim com câmera, porque assim, a gente sabe da eficácia, a gente conhece o nosso produto, a gente sabe de tudo que ele oferece. Então, aqui eu fico um pouquinho meio nervosa, mas assim, a nossa segurança em relação ao produto é diferenciada. Hoje a Premier, ela tem químicos que desenvolvem o nosso produto, então é algo totalmente diferente do que o mercado oferece. Porque empresas de impermeabilização, empresas que fazem limpeza, você encontra diversas. Mas e todo o know-how, e toda a história, o que eles vão fazer? Porque assim, a gente atende públicos aqui que compram estofados, né? Sim. Que tem um valor diferenciado. Sim, um público premium, exatamente. Então assim, você vai colocar uma pessoa que você não sabe a procedência dentro da sua casa, que vai estar comprometendo esse teu móvel, porque a partir do momento que você aplica o produto ali, e depois? Exato. E um pós-venda, e uma assistência. Então assim, não é só fazer a venda. É você fazer a venda, você assistir o seu cliente, é você dar todo um pós-venda. Então assim, a gente se preocupa desde a negociação, do atendimento, da aplicação, todo o protocolo dos técnicos, pós-venda e todo o suporte de garantia. O cliente está perto de vencer a garantia, a gente já entra em contato para estar fazendo todo esse acompanhamento. Então é algo diferenciado. Por isso que eu disse que a gente não vende, a gente faz essa consultoria. Então os nossos clientes acabam tornando-se amigos. Então é algo diferente, é algo gostoso. É bacana você complementar isso, né? Porque a gente está falando também agora um pouco da veia empreendedora, e essa veia empreendedora tem muito a ver com a credibilidade e o respeito do nome, né? Exatamente. Então, por isso essa conotatividade que você vem trazendo aqui, porque 35 anos, 16 anos, 5 anos só aqui em Balneário Camboriú é muito empenho, é muito trabalho, é muita dedicação, é muita humanização com o cliente. Só quem está nesse meio empreendedor sabe que o dia a dia é um desafio a mais. É um trabalho de formiguinha. Exatamente. E você falou no diferencial da Premier com as demais, o setor de vocês. Eu gostaria que Suzana, junto com a Juliana, vocês pontuassem, né, alguns checklists. Eu acho que o mais importante é a questão de segurança. Tá. Então, a Premier, ela preza muito pela questão da segurança, porque a impermeabilização, a blindagem, ele é um produto químico. Então, em Curitiba, acho que faz uns 2 anos ou 3 anos, explodiu um apartamento. Mas foi uma coisa muito séria. Uma criança foi arremessada, ela faleceu nesse episódio. Então, assim, é uma coisa muito séria. Então, a impermeabilização tem produto inflamável, tem produto explosivo. Então, são vários produtos que estão no mercado. Então, a Premier, ela tem químicos que são funcionários da Premier, tá? Que são nós somos, inclusive, do Conselho Regional de Química. Então, a gente preza muito pela questão da qualidade, da segurança. Então, esses produtos, eles são da Anvisa, ISO 9001, e a gente não compra esse produto, nós fabricamos o nosso próprio produto. Então, se tiver qualquer outra empresa que possa dizer que tem o produto da Premier, não, porque a fábrica, a gente produz o nosso próprio produto. Então, o químico, ele vai vendo a demanda, ele vai vendo a necessidade, eu preciso que faça isso, então eles vão conseguindo sempre personalizar, caso a gente precise de alguma coisa em especial. Então, a gente tem esse diferencial que ninguém tem. Maravilhoso. Vocês têm o próprio produto que vocês utilizam no Exatamente. Todos os nossos produtos grande diferencial, né? são próprios, exatamente. Então não tem nenhum produto nem similar ao nosso. Então, por isso que é 2 anos de garantia, 4 anos de durabilidade do produto no tecido. Então você compra um estofado. Muitas vezes você vê aquele sofá clarinho e fala assim, puxa vida, mas eu não posso, eu tenho criança pequena, isso vai acabar prejudicando aqui o andamento da casa, eu tenho pet. Isso acaba sendo um empecilho, né? Sim. Mas se você souber que tem a impermeabilização, que ela vai aumentar a durabilidade, que ela vai facilitar e, além de tudo, ela vai te dar uma garantia que, caso você não consiga obter limpeza, a equipe vai até a sua casa, ela vai fazer essa manutenção sem custo nenhum, porque dentro do período de garantia, o teu estofado tem que estar em perfeito estado. Então, a gente vai estar cuidando como se fosse cuidando dentro da sua casa, para tudo que você precise. Fantástico. E a manutenção? Existe da hipermeabilização como a higienização que você falou ou não? Sim, a manutenção funciona, que tem um certificado de garantia. Tá. Ali está explicando que uma vez por semana você tem que passar um aspirador
Tá. Super simples. E em caso de acidente, passar um paninho com álcool, que é só para tirar aquela marquinha. Mas caso, porque é super simples, passou o pano, ele já limpa. Perfeito. Mas caso o cliente não consiga, ou na hora, não, né? Ele vai ter essa assistência da empresa e a empresa vai na casa quantas vezes forem necessárias para fazer essa manutenção para ele. Maravilha. Sem nenhum custo adicional. Estou encantada com a Premier, porque vocês de fato levam o cliente a sério. Gostaria que vocês, se pudessem, citar alguns clientes de vocês, inclusive a gente sabe que tem um muito famoso, conhecido, a gente não conseguiu jogar o vídeo dele, né? Mas a gente sabe que o Ratinho é um cliente de vocês, mas fantástico, e se puder também conote a outros aí, grandes parceiros que vocês têm. Em Curitiba a gente atende hoje 90% do mercado, tanto das lojas, arquitetos, decoradores, e com isso a gente vai conhecendo várias pessoas, né? Então o Ratinho, a esposa dele, inclusive eu mesma acompanhei o serviço, são pessoas assim maravilhosas, que fez depoimento pra gente, né? Pena que não dá. No nosso Instagram. Mas tá no Instagram, gente. Quem tiver curiosidade, vai lá. Produção, deixa o Instagram da Suzana e da Juliana também para vocês estarem seguindo. Enquanto. Isso. Então, eles fizeram um depoimento porque eles já são clientes de muitos anos, né? Então, sempre que precisa. Mas não só ele. A gente atendeu o governador, a gente atende prefeito, a gente atende várias pessoas conhecidas. Dá para mostrar a credibilidade mesmo, né, da Exatamente. empresa de vocês para vários públicos, né? Desde, como comentamos, né, Juliana, desde grande escala, empresas e tal, como também pequenas escalas. E vou te falar, isso acaba sendo exatamente um ponto que é muito importante pra gente, porque assim, não tem diferencial. Exatamente. O cliente, ele vai ter o mesmo atendimento, se ele comprar um estofado mais simples, que ele tá pagando ele parceladinho, ele vai ter todo o protocolo e o mesmo atendimento e a mesma assistência de um cliente que está comprando com o seu arquiteto, que muitas das vezes a gente acaba nem vendo o cliente, porque a gente faz todo esse atendimento diretamente com ele. Então, assim, não tem diferencial. O cliente da Premier, ele vai ter o mesmo respeito e a mesma garantia, o mesmo suporte. Isso é protocolo nosso. E o mesmo produto. O mesmo produto. Sim, porque o produto de vocês já são próprios de vocês. Exatamente. Né? E o que é interessante, além do próprio produto de vocês serem produzidos por vocês, a equipe de vocês ser treinada por isso. Então, desde o laboratório até a execução final, é selo Premier. Exatamente. E a gente preza muito por isso. Os nossos técnicos são todos funcionários, não tem nenhuma pessoa que faça o freelance, são todos funcionários registrados, com muito tempo de casa, a gente não gosta de trocar funcionário. Então os meninos que estão com a gente, os técnicos, assim, eles estão com a gente desde praticamente quando a gente montou a empresa. A nossa equipe de venda também, ela é muito pessoal mesmo, a gente gosta desse atendimento mais direcionado com o cliente. Humanizado, exatamente. Nós temos, cada região tem o seu vendedor específico, né? Para ser mais direcionado também, para que quando o vendedor precise de algum auxílio, a gente consiga direcionar sempre a pessoa certa. Maravilha, adorei conversar com vocês. Só para a gente finalizar e deixar claro para os nossos telespectadores, a garantia de quanto tempo da impermeabilização? Então, nós trabalhamos com 2 produtos. O Premier Max tem 1 ano de garantia, 1 ano e meio de durabilidade. E o Premier Max Premium, que tem 2 anos de garantia e 4 anos de durabilidade. Não tem alteração nenhuma, o tecido não vai ficar duro, não vai ficar ressecado, ele vai continuar com o mesmo toque, com a mesma maciez, com o mesmo cheiro, você vai poder ter os teus pets em casa sem problema, você vai poder ter as tuas crianças ali aproveitando a casa, porque muitas vezes a gente faz uma casa tão bonita, mas acaba, ai, não pode, né? Então é tão desagradável, né? Então a gente já pensa que seja uma casa funcional. Exato. Né? Para receber uma visita, que muitas das vezes fala assim, mas eu não tenho criança, não tenho cachorro, e a gente não suja. Mas às vezes recebe uma visita que derruba um café, derruba alguma coisa. Chamar as amigas para tomar um chá, tomar um vinho. Despreocupado. Sem porque medo. Essa preocupação é nossa. Exatamente. A gente que vai resolver, caso necessário, a gente vai estar dando todo o suporte. Com vocês, adorei vocês ter trazido um pouco mais da Premier para os nossos telespectadores do Chá das 5, conotando a credibilidade de vocês, essa notoriedade que a Premier já tem em Curitiba e agora vindo aqui para a nossa região também. Espero que vocês voltem para contar muitas cases e novidades também, mais ainda da Premier. Obrigada, Suzana. Eu que agradeço, Juliana, por hoje. Muitíssimo obrigada. Assim a gente conclui esse espetáculo do primeiro bloco para você garantir mais durabilidade